Olá, você que me assiste, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz nesse dia. Quero desejar para você um bom dia. Vamos falar de um título hoje muito sério, né? E há uma pergunta também, eu gosto de perguntas. E a pergunta é, por que tenho que ser como Jesus? Por que tenho que ser como Jesus? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus te oramos agora, eu, esta pessoa que assiste, pedindo a graça do Senhor e a paz do Senhor para este momento. Pedimos ao Senhor que fale conosco e nos esclareça, Deus, por que tenho que ser como Jesus. Fale, ó Deus, nos nossos corações, nas nossas mentes e ensina-nos, ó Deus, a caminhar num caminho de santidade. Abençoe também os nossos familiares. Nós oramos assim porque assim cremos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos dando a graça dele. É bom estar com você aqui, né? Quero agradecer a Deus porque já chegamos a 291 inscritos no canal, né? E as visualizações aumentaram. E o meu alvo é que se chegarmos, né, e vamos chegar, se Deus quiser, a 300, que sejam 300 valentes, 300 guerreiros, 300 como aqueles de Gideão ali, capazes de destruir, né? Capazes de destruir exércitos grandes, inimigos grandes, que possamos ser usados pelo poder do Senhor Deus, né, para profetizarmos para este mundo que há esperança em Cristo Jesus. Né? Vamos chegar lá se Deus quiser, mas queremos que esses 300 todos assistam os vídeos e aprendamos juntos a palavra do Senhor. Muito bem-vindo você que se inscreve no canal e seja um guerreiro na oração, na pregação da palavra, seja um companheiro em repassar os vídeos e que Deus continue nos abençoando. Estou muito feliz, tá? Com o número está chegando quase 300. Vamos ler então Levítico capítulo 23, o versículo 26 e 27. Estamos fazendo um paralelo entre Levítico e o cristianismo atual. O que Deus falou com Moisés e o que Jesus falou conosco, né? Como cristãos, o que devemos fazer? Bom, lemos assim, no versículo 26, disse o Senhor a Moisés. Foi Deus que disse a Moisés para dizer ao povo de Israel. O versículo 27 diz assim, o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. No dia 1º do dia 7º. Engraçado que esse dia 1º do dia 7º não coincidia com o calendário civil de Israel. Por quê? Porque Israel segue 2 calendários. O calendário civil, que é o calendário normal, e o calendário religioso que Deus estabeleceu. Né? E Deus disse, olha, quando Deus tirou o povo do Egito, disse, o mês agora de vocês e o ano de vocês começa agora. Então Deus mudou o calendário civil para o calendário religioso, para as comemorações e festas que Deus requereria do seu povo. Vamos então ao assunto. Sabendo que o calendário diverge lá, então você, se for estudar, né, sobre o povo hebreu, cuidado para você não ficar confuso, porque os calendários ali não são os mesmos, civil e religioso. Tá bom? E também quero lembrar você que Deus estabeleceu isso para suas festas, porque Deus estava legislando e queria legislar aquele povo sendo Deus daquele povo, e em estudos futuros você vai ver isso, né? Como Deus quis fazer do povo de Israel o seu povo e legislar sobre ele, sendo rei, sendo Deus, sendo o poderoso Senhor que batalhasse por eles, provendo-lhes alimentação, etc., cuidando do seu povo como Deus sabe cuidar, não é? Então, esse dia, talvez você, se fosse convocado para esta reunião, você não gostaria de estar. Porque você viu aí que será o 1º dia do 7º mês, mas seria o 1º dia do ano civil, né? Do calendário civil. Então o ano começaria ali. Então este dia seria um dia de aflição. Nós usamos fazer isso, algumas pessoas, no 31 de dezembro, no nosso calendário brasileiro, né? Precisamos fazer então essa reflexão. Para os judeus era uma santa convocação para a reflexão. Os sacrifícios estabelecidos por Moisés ali dizia que deveria ser feito sacrifício de animais, de sangue, de ofertas queimadas ao Senhor,
E engraçado que neste dia também seria feito o sacrifício pelo sacerdote, né, por si mesmo, né, por sua família e pelo altar também, pelo tabernáculo também. Então tudo seria santificado, né, e sacrifício para o povo. Então de A a Z deveriam ser feitos sacrifícios para que tudo fosse santo. A convocação era santa. Mas qual era o alvo da convocação? Afligir as vossas almas. Será que você gostaria de estar num culto assim? Será que seu pastor chamasse você? Hoje será uma reunião, ou amanhã, né? A convocação tem que ser anterior. Amanhã, ou semana que vem, ou dia tal, será uma convocação para um culto de afligimento das nossas almas. Será que você gostaria de ir lá? Será que você gostaria de estar nesse culto? É um culto onde você vai abrir o coração, a alma para Deus e vai falar dos seus pecados. Você vai dizer onde é que você errou. E era uma convocação pública, né? Geral. Ali não tinha quartinho de segredo para um ou para outro. Né? A pessoa que pecou tinha que confessar os seus pecados a Deus. Ele tinha que abrir o seu coração a Deus e dizer: Senhor, eu me envergonho deste ano que passou e eu me envergonho dos pecados que eu cometi, das falhas que tive. Senhor, eu estou aqui afligindo. E era por 25 horas. Começava num dia e passava o outro dia em aflição. Em aflição, alguns dizem 24 horas, outros dizem 25 horas. Teve um último que disse 20 horas somente, mas quando você vai para a Bíblia, é do pôr do sol ao pôr do sol. É quando termina um dia e está terminando também o outro. Então era um dia completo, com mais alguns minutos ou uma hora antes do outro dia, em aflição, afligindo a sua alma, colocando-se ali como você é o pecador e precisa do perdão de Deus. Você estará ali com lágrimas, com choro, envergonhado de ter errado contra um santo Deus. Assim era necessário o povo fazer. E eles fazendo isso e adquirindo o perdão de Deus, então eles teriam ânimo para viver o novo ano que se inicia. Eles teriam ânimo para viver a novidade de Deus para a vida deles, tentarem, já perdoados, viver uma vida sem pecado no ano que se inicia. Mas aí no outro ano teria outro culto de aflição, né? Outra santa convocação, para que eles então afligissem novamente as suas almas e falassem dos seus pecados para a terra de Deus. O arrependimento. Houve um fato assim na Bíblia. Lembra quando Moisés tinha as primeiras tábuas escritas e quando Deus o manda descer rápido porque o povo estava em pecado e Moisés encontra ali aquele povo adorando o bezerro de ouro? Moisés quebra as tábuas, mas Moisés em seguida volta ao monte para pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. Moisés estava ali, afligindo a sua alma para que o povo fosse perdoado. Agora Deus diz: não será assim. A convocação é para todo o povo comparecer em reunião solene e ali eles vão afligir as suas almas. Será que temos essas convocações hoje em dia? O povo judeu perverteu muito esse dia. E haja vista que nos momentos atuais existem até alguns só que fazem este dia de expiação, não todos. E eles vão lá expiar não só pelos seus pecados, mas cometem o erro de orar até pelos mortos. O diabo tem cegado tanta gente, judeus e não judeus, tentando infiltrar coisas tristes que não condiz com Deus que julga vivos e mortos, mas Deus não nos dá o direito de intercedermos por mortos. A Bíblia diz que depois da morte não tem mais jeito.
segue-se o juízo. O que você faz ou deixa de fazer é em vida. Depois que você partir desta vida, então você terá que prestar contas a Deus, mas aí já não tem mais advogado para você, porque você abusou do teu tempo vivido neste tabernáculo chamado corpo humano e resolveu não dar crédito à palavra de Deus. O que isso atribui a nós? O que Levítico, capítulo 23, o verso 26 até o verso 29, eu creio, o que está dizendo para nós? O que está falando conosco? Cristãos, se lá Deus usou Moisés para estabelecer o calendário religioso deles, quem Deus usou para falar conosco, para nos trazer as informações dos céus? Quem foi usado por Deus para nos trazer as verdades de Deus, para que nós vivêssemos? É necessário uma santa convocação para um dia de expiação da nossa vida também? Volta ao título da mensagem. Porque tenho que ser como Jesus. Quem criou essa ideia de que eu tenho que ser como Jesus? De onde veio essa ideia? Eu disse ontem que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho Jesus. Foi Deus quem deu a Jesus para estabelecer as regras para eu viver e para você viver. E a Bíblia diz que esta santa convocação para o arrependimento, para a confissão dos nossos pecados, está na palavra de Deus. Não adianta a pessoa ir para a igreja e esses pregadorzinhos aí começarem a profetizar da carne e do coração, dizendo: Deus tem um plano para você, Deus tem um tratado lindo para você, e prega as maravilhas de Deus, mas não prega arrependimento dos pecados, expiação, afligimento de alma. Para você se chegar a Deus, você tem que deixar o teu lixo nos pés de Deus. E não há melhor maneira de fazê-lo do que confessando a Deus os teus pecados, como eu tenho que confessar a Deus os meus pecados. Eu também tive pecados que me envergonharam e tive que confessar a Deus e pedir perdão. Hoje eu sou perdoado, mas eu não posso cometê-los mais. O fim daqueles pecados foi no dia da minha expiação. Foi o dia que eu os confessei a Deus, que eu abri o meu coração a Deus, disse: Deus, é esta porcaria de pessoa que está chegando na presença do Senhor, cheio de pecado, todo imundo, mas este é o dia do começo do meu ano com o Senhor. E confessei a Ele os meus pecados. Mas vamos ver o que diz na primeira epístola de João. Este que falou com você, chamado Jesus, e que te fala através do Espírito Santo de Deus, disse assim: Jesus, no versículo 1 do capítulo 1 de primeira epístola de João, diz: Jesus é o verbo da vida, é o verbo do recomeço. Você vai expiar os seus pecados, você vai se arrepender dele, do que você fez, porque sem confissão dos seus pecados, você não se chega a Deus, e esta confissão precisa ser feita, não como na época da expiação lá do povo judeu, com bode, com ovelhas, com novilho, com sangue de novilho, mas é com sangue de Jesus, o verbo de Deus. E a Bíblia diz que esse verbo, no versículo 2 do primeira epístola de João, capítulo 1, Jesus foi manifesto a nós como o verbo de Deus. Esta vida foi manifestada a nós, foi proposta a mim e a você como o verbo de Deus. O verbo é aquela palavra que dá sentido à frase. Sem você, tendo Jesus em você, você não tem sentido nenhum diante de Deus. Mas quando você coloca o verbo da vida em você, você é uma frase linda para Deus. Você pode dizer: Deus, eu te amo,
Mas no nome de Jesus, eu te digo isso. Deus, eu te quero, porque Jesus me ensinou a te querer. Deus, eu te adoro, porque Jesus me ensinou a te adorar. Eu falo contigo, meu Deus, porque Jesus me ensinou a falar. Ele é o verbo, a essência das nossas vidas. E João disse exatamente isso. Ele diz que Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é luz. Aquele que mandou o verbo para você, ele é luz e nele não há trevas alguma. Ele é clareza, ele é luminosidade, ele é luz. Tudo que for trevas não é Deus, não está em Deus e não pode ser de Deus. No versículo 5 diz que ele é luz e no 6 diz: não podemos dizer que temos comunhão com ele, né? Que estamos nele, se continuarmos vivendo em pecado. Então você vê umas pessoas aí dizendo: eu sou cristão, mas vivem pecando. Eu sou cristã, mas dão mau testemunhos. Eu sou cristã, mas a boca delas é um esgoto a céu aberto. Eu sou cristã, mas não fala de Jesus. Ele fala de futebol, de política, de academia. Ele fala de fofoca da vida alheia. Ele fala de dinheiro, mas nas páginas sociais dele ninguém sabe que ele é crente porque não fala de Jesus. Na vida pessoal dele ninguém sabe que ele é crente porque ele não fala de Jesus. Ele não é cristão de verdade. Ah, que vergonha é esse tipo de crente. Como eu posso torcer para um time se eu não uso a camisa dele? Não é? Como eu posso apoiar um político se eu não uso a camisa dele e não vou nas campanhas dele? E você está dizendo que é cristão e não usa a camisa de Cristo, não fala de Cristo, não mostra para o mundo a essência de Cristo, não canta sobre Cristo, os seus versos não são sobre Cristo, você fala qualquer outra porcaria no Facebook, no YouTube, entendeu? Nas suas páginas sociais, no Instagram, mas não fala de Jesus. Sabe por quê? Porque você não é cristão de verdade, você não tem a essência de Cristo em você. É por isso que você não tem prazer em falar do Senhor. O salmista disse: na tua lei eu medito dia e noite. O meu assunto predileto é o Senhor. Eu não tenho outra razão para viver se não for o Senhor. Não podemos dizer que estamos nele se continuarmos pecando. Então estaremos mentindo se continuarmos andando nas trevas e dizemos que estamos nele. Estamos mentindo. O verso 7 diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, ele estará dentro de nós e irá iluminar a nossa vida e o nosso caminho. Então manteremos comunhão com ele. E os pecados propostos à sua vida, ele vai eliminando um por um e te purificando de toda a injustiça. É a palavra de Deus, mas você tem que andar na luz, você tem que falar desta luz, viver esta luz. Eu tenho que fazer tudo isso para que ele então me purifique de todo o pecado e me faça andar com ele na luz e me livre das injustiças, porque ele é o verbo que se fez carne e agora habita dentro de mim e dentro daqueles que são cristãos de verdade, que falam do seu amor e que amam falar de Jesus. E o verso 9 diz, da primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, se você espiar, se você fizer o dia da expiação e dizer a ele: Senhor, eu pequei. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as iniquidades. Ele purifica você, ele te faz puro para viver um novo ano puro e viver a tua vida completa, pura diante dele, sem pecado. Porque se você viver nas trevas e viver pecando, você não é dele, você está mentindo e não está nele. É o que disse a Bíblia. E então, podemos finalizar com 1 João, capítulo 2, versículo 6.
Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 6, eu quero terminar para você dizendo o seguinte: aquele que diz que está nele, aquele que diz que está em Deus, aquele que diz que tem Cristo dentro dele e que está nele, deve andar como ele andou. Aqui está a resposta para a pergunta do título dessa mensagem. Por que tenho que ser como Jesus? Você tem que ser, eu tenho que ser como Jesus e andar como ele andou, para provar para este mundo que eu estou nele e que ele está em mim. Aquela trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, eu estou nela e ela está em mim, e a minha atitude, o meu testemunho, a minha maneira de viver, purificada por Jesus, andando na luz e não em trevas, é que mostra, que testifica que ele está em mim. Por isso os meus passos, a minha caminhada, o meu procedimento, a minha fala é cheia de Cristo, porque eu ando como ele andou. Eu quero que Deus abençoe você com esta palavra para te fortificar, te animar e fazer que você tenha uma reflexão e jogue os teus pecados nos pés de Jesus. Chore na presença de Deus, mas passe a andar depois de purificado, depois de recebido, porque Deus é fiel e justo para perdoar pecado e para te dar uma nova vida e escrever o teu nome no livro da vida. Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado, escrever o teu nome lá e te dar a salvação. Lá quem não fizer essa expiação seria banido do povo de Israel e do povo de Deus. Se você não expiar também, você não vai ter vida eterna. Então que Deus abençoe você e fale com você neste momento e te faça começar de agora para frente andando com Cristo, sendo um novo cristão na presença do Senhor, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Rivo Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus.